Segundo Timóteo 3, do 15 ao 17. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Veja bem, nós estamos estudando a diferença entre tentação e provação. Que tentação é uma coisa, provação é outra. Se a gente for fixar na provação, a gente vai ver que nós somos provados como o ouro e como a prata. A Bíblia faz uma parábola. Para você ser provado como o ouro e a prata, a parábola já diz, você vai passar pelo fogo. Vai derreter o ouro, vai derreter a prata, vai fazer lingote, vai fazer joias, e Deus vai te aperfeiçoar, Deus vai te melhorar, Deus vai fazer com que você seja um cristão que dê fruto. Porque essa é a intenção de Deus, salvar e fazer você dar fruto para a salvação de outros. Ele resolve o teu problema, mas ele quer resolver o problema dos outros. Para isso, ele te prova mesmo. A Bíblia é bem clara, ele te prova mesmo. E não é fácil, não. É difícil. Porém, a provação visa aperfeiçoar. Agora, o problema está na tentação, porque o diabo veio roubar, matar e destruir. Ele vem para arrasar com tudo, ele quer acabar com você. E a Bíblia ainda diz mais, que ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira, e a mentira é própria dele, porque ele mente desde o princípio. Foi assim que ele conseguiu derrubar o ser humano, Adão e Eva, no Éden, mentindo. Uma mentira é própria dele. Aliás, diga-se de passagem, tem gente que gosta de fake news. Ele produz fake news, ele repassa fake news, ele está fazendo um serviço para o diabo. Porque fake news é baseado na mentira. E a mentira vem do diabo. Agora, suponha que você está sendo tentado. Você está numa situação que você está sendo tentado. E você precisa reagir à tentação. Então você vai recorrer ao quê? À Bíblia. Não, mas eu não entendo nada de Bíblia. Então você vai procurar quem entende. Ah, mas é difícil para mim. Ó, todo lugar tem algum tipo de crente que gosta que conhece a Bíblia. Vá falar com ele. Ah, mas eu não tenho onde correr. Então escreve aí qual é o teu problema que eu tento te ajudar. Ele está mandando aqui para Timóteo um aviso. Você procura conhecer a Bíblia para que você seja sábio para a salvação. Então, ele deixa claro que estudar a Bíblia para o Timóteo resolve o problema da salvação dele e a salvação dos outros. E diz que a Escritura foi escrita e inspirada por Deus. E inspirado por Deus, ela é proveitosa para ensinar, para retrucar, para redarguir, para corrigir a nossa postura diante de Deus, para instruir em justiça. Deus quer que o homem seja justo. Então a Bíblia vem com o intuito de instruir para a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tem gente que diz, não, a tradição da igreja, a história da igreja, é preciso, é necessário. Não é nada disso, não, isso é conversa. Conversa, está aqui, está bem claro aqui, ó. Você estuda a Bíblia para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Está tudo aqui. Está tudo nas Escrituras. Você não precisa procurar na tradição, na história, em coisa nenhuma. Isso é tudo conversa. Conversa para boi dormir. Não. Está tudo na Bíblia. Você tem que aprender, ler, estudar,
Eu só estou repassando aqui um pouco daquilo que eu venho estudando durante anos. Eu leio a Bíblia há anos. A minha fonte número 1 de todo o meu conhecimento terreno, espiritual, é a Bíblia Sagrada. Então, conhecer a Bíblia Sagrada tem que fazer parte da sua vida. A Bíblia está deixando bem claro aqui que tudo que você precisa para vencer, para ser perfeito, para ser habilitado para toda boa obra, você tem que buscar nela. Nela. Você não vai buscar no profeta, no adivinhador, você não vai buscar nos santos, você não vai buscar em sacrifícios de animais, você não vai buscar em nada, você tem que buscar na Bíblia. A Bíblia é que vai te dar o poder para vencer a tentação, para vencer o diabo, para vencer os espíritos imundos, para vencer a carne, para vencer o mundo da iniquidade e do pecado, os desejos e concupiscências da carne. Tudo. A resposta está na Bíblia. Aprender a ler, aprender a conhecer, vai edificar a sua vida, vai ajudar você a ajudar a sua família, vai ajudar você a ajudar pessoas. Conhecimento bíblico é fundamental. E se você não tem, procura quem tem. Porque Deus, assim como escolheu homens para escrever as Escrituras, Ele também escolhe homens e mulheres que leiam, entendam e expliquem para quem precisa, né? Manda recorrer a pessoas espirituais. Não adianta você recorrer a uma pessoa que não acredita em nada. Tem gente que não acredita. Lê, fala, isso foi só para a época do passado. Ele não acredita, e porque ele não acredita, ele não recebe. Procurar uma pessoa que não acredita não resolve nada. Então a Bíblia manda procurar pessoas espirituais. Avalie a espiritualidade da pessoa para você buscar informação bíblica. Amém? 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape, para que a possais suportar. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então vamos entender uma coisa. O princípio de conversa, vamos entender uma coisa. O diabo montou uma estrutura de poder. Satanás e seus espíritos, 1/3 da corte celestial de anjos se rebelou, montou um império do mal. E através desse império do mal bem estruturado, que eu já falei no princípio dos vídeos, é só voltar um pouco e rever, com os desejos e concupiscências da carne já estão inseridos pelo pecado dentro de nós, vai haver um conflito dentro de nós, a Bíblia deixa claro isso. Romanos, leia Romanos. E mais, o mundo da iniquidade e do pecado que nos rodeia, vai haver um ataque fabuloso sobre o cristão. Mas aqui está deixando claro uma coisa. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. Então, tudo que vem sobre você, você pode dizer não. Você vai ter poder, vai ter autoridade, vai ter como dizer não. Porque Deus, o Todo-Poderoso, vai ajudar você. Então, tem como fugir da tentação? Tem. E se você não conseguir fugir, Deus te tira, te alerta, te avisa. Eu mesmo já recebi muitos avisos de coisas que iriam acontecer comigo.
E quando veio, eu já estava prontamente preparado. E consegui me livrar, né? Eu teria que ter muito tempo para contar alguns episódios de livramentos que o Senhor me deu. Mas ele está deixando claro nas Escrituras que toda tentação ela é humana e você pode dizer não, e se você não conseguir dizer não, Deus ainda ajuda você. Olha que maravilha. Tem todas as chances. Vai quem quer. É que nem o caso do Davi. Davi saiu da guerra, ficou no palácio, aí ele viu a Batseba lá tomando banho pelada. Irmão, ele ficou, o homem é atraído pela vista. Aí ele manda, ele era o rei, ele mandou perguntar quem é essa fulana aí. É a esposa do general Urias. Convida ela para vir aqui no palácio. Chegou no palácio, ele conversou ela. Ele era o rei, era bonitão, ruivo, né? Herói nacional, rei. Não foi difícil. Só que depois que ele cai em pecado com ela fica grávida. Aí complicou. Olha como é que a tentação leva o cara a uma complicação. Ele traz o general da linha de frente para ir ter com a esposa. Porque daí tinha como justificar, né? O filho não é meu, o filho é dele. Mas ele não vai dormir com a esposa. Por quê? Porque ele achava um contrassenso ele largar os soldados tudo lá na guerra e ele ficar aqui curtindo com a esposa. Ele não vai. Aí Davi dá um jeito dele tomar uns para ir lá. Ele não vai. Aí Davi se complica mais ainda. Por quê? Porque manda o general comandante em chefe lá colocar ele na pior frente de batalha para ele morrer na guerra. Ele morreu, acabou, ficou tudo oculto, tudo certinho. Você vê como um abismo leva a outro abismo. Um problema traz outro problema. Ele conseguiu resolver o problema. Só que Deus sorria, você está sendo filmado. Deus olhou aquilo e mandou o profeta falar com ele. Fez uma parábola. Olha, um homem tinha um monte de ovelhinha e o outro só tinha uma. O que tinha um monte de ovelhinha recebeu uma visita, foi lá e pegou a ovelhinha do outro, né? Para sacrificar. O Davi ficou revoltado. Esse homem precisa morrer. É o senhor. O senhor que fez tudo isso. Então você perceba, quando você cai numa tentação, um abismo gera outro abismo. E você vai se afundando nele. Primeiro era um sacrifício de mais simples, né? Primeiro era um problema de traição no casamento. Depois virou um problema de assassinato. E depois a repercussão foi maior. Bom, Deus perdoou ele, mas a consequência do pecado veio nele e na família dele durante muito tempo. Então, vamos fugir da tentação. Vamos dizer não. Agora olha o que diz Romano. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você conseguir dizer não, você não vai cumprir os desejos da carne e nem a concupiscência do mundo. O mundo da iniquidade e do pecado. Então você vai andar em espírito, no espírito. O Espírito Santo falou para Josué, não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. É para andar no centro da vontade de Deus. Você nunca vai ter problema. Vai ser só alegria, só felicidade, só edificação espiritual para você, para sua família e todos aqueles que você ajuda. A glória de Deus vai acompanhar você. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, são mais alguns versículos de alerta. A aprovação vem de Deus. Você passa pela aprovação, você é promovido. Agora, a tentação vem do diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Agora tem gente que diz assim, mas Deus só quer o coração. Não, aqui acho que você está enganado. Deus não quer só o seu coração, não. Ele quer o seu coração quando você começa. Mas depois ele perdoa o teu pecado, ele te dá santidade progressiva. E na santidade progressiva, você tem que santificar corpo, alma e espírito. Então, buscar santidade não é só coração, não. É tudo. Deus quer tudo. Tudo separado para ele. Agora, o que é ser santo? Ser santo é ser uma pessoa separada por Deus. Você é separado por ele, para ele, totalmente separado. Mas como? Eu vou entrar num mosteiro, eu vou entrar num convento? Não, não é disso que ele está falando. Você é separado do poder das trevas, você é separado do mundo da iniquidade, do pecado. Você é separado porque você não cumpre os desejos e concupiscências da carne. Você é separado do mundo estando dentro dele. Sabe por quê? Porque Deus tira a igreja do mundo. E Deus vai levar a igreja da igreja. Porque nem todo mundo vai. Vai aquele que está pronto, está preparado. Então, você precisa ser separado para Deus, por Deus, para a glória de Deus. Você não pode viver praticando o pecado. Deus não aceita isso. Ele não aceita. Não adianta, ele não aceita. Você não precisa... eu tenho título de santo. Não precisa ter título de santo. Tem que agir. Tem que entender. Tem que falar. E tem que agir como um santo, como um separado de Deus, não é? É isso que a Bíblia está deixando claro. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então tem avisos. Vigiar e orar. Sabe, gente? O tempo todo você está sendo tentado. Eu me lembro de um irmão que ele trabalhava aqui na prefeitura de Caraguatatuba. Ele tinha que pegar um ônibus. Aí uma mulher, ele era casado, tinha filhos, meia idade. Uma mulher vinha e sentava perto dele. Aí começou a vir com uma conversinha, né? Tentação, irmão. Tem mulher bonita, tentação. Aí começou a conversar, fica aquela conversinha, chegou um dia ele deu uma dura nela. Falou, olha, é o seguinte, você é uma mulher muito bonita. Eu fico maravilhado. Só que eu amo Jesus e não troco você por ele. A mulher levou um susto e saiu de perto dele. Você vai me dizer, mas o cara é muito ignorante, muito agressivo. Foi o jeito dele. Mas o fato é que ele se livrou da tentação. Então, meu querido, você está sendo tentado o tempo todo. Dizer não. Você pode até questionar a forma como ele fez. Pode. Eu faria diferente. Mas ele só sabia fazer daquele jeito. E ele se livrou de uma mulher bonita que poderia acabar com o casamento dele, acabar com a vida social dele, a vida espiritual, ia acabar. Perder a esposa, os filhos iam ficar, a família toda ia ficar revoltada. Ele se livrou de tudo isso, ainda não chega para lá. Do modo dele, você pode até questionar como ele fez, mas se livrou da tentação. E todos nós temos esse poder de se livrar da tentação. Você acha o quê? Eu fui professor da rede pública estadual de ensino a minha vida toda. Eu era envolvido com futebol, depois fui envolvido com a balada, com a noite.
Depois eu me converti, fui envolvido com a igreja, escola, sociedade. Você acha que não apareceu N oportunidades para mim ser tentado, provado e sair fora do caminho? Tive, todos nós temos. Todos nós temos. Mas a Bíblia está dizendo vigiar e orar. Não é só para você só orar, não. Fica atento. Vigia. O diabo pode tentar te derrubar a qualquer momento. Quando ele foi atacar Cristo, atacou no deserto, depois de 40 dias sem comer, e falou, não, agora ele está fragilizado, é agora que eu pego ele. O diabo se deu mal. Mas aqui fica um exemplo. Ele vai te atacar quando você estiver fragilizado, quando a situação estiver difícil. E nessa hora, as suas antenas espirituais estão que estar ligadas no céu. E você tem que estar orando e vigiando. Que é assim que você escapa da tentação. Fica pronto, fica separado, fica santificado, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Santifique em tudo, corpo, alma e espírito, para você vencer a tentação. Amém. 2 Coríntios 10:5, um só versículo, ó. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tem um monte de gente dando conselho errado pra gente. A gente se ensoberbece, fica altivo e recusa o conhecimento das Escrituras, para aceitar maus conselhos, para ir para o caminho errado. Tem um monte de gente tentando fazer isso. Mas a Bíblia aqui está dando um alerta, ó, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Às vezes você se ensoberbece, começa a se achar, acha que pode tudo, acha que resolve tudo. Quantos cristãos eu não já vi falar, não, vou lá, vou chutar o pau da barraca. Deus não te chamou para chutar o pau da barraca. Não, porque eu vou lá e vou resolver. Se não for na palavra, vai ser no braço. Não é assim que se resolve. É na paz do Senhor que se resolve. Às vezes você vai engolir sapo, vai sim, vão bater numa cara, você vai ter que dar outra face. É difícil isso. Mas é o conselho das Escrituras. E levando, olha o que diz aqui, ó. E levando cativo todo o entendimento, a obediência de Cristo. A primeira coisa onde a gente erra é no pensamento. Mas no pensamento, se você errar e buscar Deus, corrige. E você não peca. Aqui, primeiro funciona aqui. Todo criminoso que planeja alguma coisa, ele planeja aqui. A Bíblia até te dá autoridade para se autodefender. Mas você não planejou, aquilo aconteceu. Mas quando você começa a maquinar no seu coração, na sua mente, o crime, aí Deus não aceita de jeito nenhum. Então tudo começa aqui. Quando você começar a se revoltar, se controla. Autodomínio. É necessário muito autodomínio, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Você tem que começar a obedecer aqui. Por quê? Porque daqui vem para a boca.
pessoa começou a se inflamar, ele fala. Ele fala. Ele começou a se inflamar, ele fala. A boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia é clara, né? E um homem que não consegue dominar sua língua é aquele que produz água doce e água amarga. É uma parábola lá do livro de Tiago. Você não domina, então vem daqui para a boca. Aí você fica falando aquilo. E você fica provocando a sua própria carne, desejos e concupiscências da carne. Você fica ali se atiçando. E dali para você passar para a ação é muito fácil. Quando saiu da mente, caiu na boca, para passar para agir, já está bem fácil. Você vai cair em pecado. Você vai errar. Você vai falhar. E o pecado, Deus perdoa. Deus perdoa, irmão? Perdoa. Maravilha, Deus é bom. Só que todo pecado tem consequência. No caso de Davi, que eu citei há algum tempo atrás, ele traiu, né, o casamento. Depois, ele matou o homem. Depois ele foi punido por Deus. Perdoou. Como diz, vai ser salvo? Vai. Só que vai ter consequência. Então todo pecado tem consequência. Não caia no pecado. Agora, a consequência pior é você não pedir perdão. Olha, Deus chamou 3 reis. Chamou Saul, Davi e Jeroboão. Todos os 3 pecaram. Todos. Mas quem foi que pediu perdão? Foi Davi. Ele enfrentou problemas, mas ele pediu perdão. E porque ele pediu perdão, Deus abençoou ele, a família dele e toda a geração dele. Se você olhar na bandeira de Israel, tem a estrela de Davi. A prosperidade que Deus deu através de Davi chegou até os dias de hoje. É eterna. Pedir perdão tem consequências eternas. Então, vamos fugir da tentação. Vamos fugir do pecado. Vamos fugir de executar o pecado. Mas se isso acontecer, peça perdão. Ah, mas eu pequei e ninguém ficou sabendo. Pede perdão a Deus. Ah, mas eu pequei e a igreja ficou sabendo e ficou feio para mim. Então você tem que pedir perdão para Deus e para a igreja. Né? Hoje é muito fácil. Hoje as pessoas são inteligentes, cumprem Mateus lá. Se o teu irmão pecar contra ti, vai repreender entre ti e ele só. Se arrepender, ganhaste o teu irmão. Não, na minha igreja, por exemplo, o pastor pergunta: alguém quer pedir perdão aí? O cara levanta a mão, pede perdão. E todo mundo sabe, às vezes, que alguém sabe que ele cometeu um erro, mas ele já se acertou. Já toma a ceia, fica em comunhão e já resolve um problema eterno. Gente, o problema é eterno. Porque aqueles que cometem aquilo ali, eu já li, não verão o reino de Deus. Então, fugir do pecado. Pecou? Pede perdão. Acerta tudo e segue em frente. Deus apaga o pecado.